Quero falar hoje sobre a plenitude. Fala comigo, a plenitude. Aponta para o alto e fala assim: do seu Espírito, Jesus. Mais uma vez, a plenitude do seu Espírito, Jesus. Vamos falar do Espírito Santo hoje. O que eu tenho identificado nesses anos que eu tenho pastoreado é que muita gente tem até tido um encontro com o Espírito Santo. Muita gente até conhece a pessoa do Espírito Santo, mas não consegue viver a plenitude do Espírito Santo. Não consegue desenvolver um relacionamento a qual vai levar essa pessoa a receber a plenitude do Espírito Santo. Uma vida de fato e de verdade pautada no Espírito Santo. Para você entender a importância da plenitude do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu um capítulo inteiro à igreja mais perseguida do mundo, a igreja de Roma, para falar sobre a plenitude do Espírito Santo. E nós vamos estudar esse capítulo hoje. Quero pregar para vocês sobre Romanos capítulo 8 hoje. E o versículo 2 diz assim, Romanos 8, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quantos podem dizer amém? Eu já podia parar de pregar aqui e fazer o apelo. Já basta. Olha o que Paulo diz: através de Jesus, o Espírito da vida, o Espírito dele, me libertou, nos liberta do pecado e da morte. Uau! A primeira coisa que você precisa saber da plenitude do Espírito Santo é que quando você está nele, quando você vive na plenitude dele, você luta contra o pecado. E automaticamente você não terá uma morte física no tempo indevido, porque no tempo devido todo mundo vai morrer, e nunca terá uma morte espiritual. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverá. Uau! Olha isso. Quantas pessoas estão dentro da igreja, dentro da célula, mas ainda não vivem essa plenitude? Tem dúvida da salvação, não consegue lutar contra o pecado, se rende ao pecado a todo momento, não dorme em paz porque não sabe se morrer onde vai acordar. Olha isso. A plenitude do Espírito Santo, ela te liberta das dúvidas. Ela te deixa ciente da onde é o seu futuro, da onde você vai chegar. Ela te deixa mais forte contra o pecado. Não tem outra forma de vencer o pecado se não for viver na plenitude do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é Ele, o próprio Espírito de vida, o Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. Não é o seu pastor, não é a sua esposa, não é o seu namorado, não é a sua mãe, não é o seu pai, não. Porque educados nós fomos, a grande maioria. Papai e mamãe sempre ensinou: não faz isso, não faz aquilo. Menino, puxa a orelha, menino, dá um tapa. Mas a gente vai crescendo e começa a fazer aquilo que não deve. É ou não é, gente? Sim ou não? Então nem nosso pai e nossa mãe pode nos convencer do pecado. Olha isso. Só a plenitude do Espírito Santo te dá força, te faz vencer o pecado e te faz vencer a lei da morte. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que todos, gente, todos estão longe da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos ou longe ou afastados da glória de Deus. A Bíblia diz isso. Ou seja, se eu não tenho a plenitude do Espírito e estou no pecado, eu estou longe de Deus. Pastor, mas eu não creio. Come a Bíblia, briga com Deus. A Bíblia diz isso. Você precisa viver na plenitude para lutar contra o pecado. Pastor, nós vamos ser anjo? Não, ninguém vai ser anjo. Mas a nossa vida não é uma vida que se rende ao pecado. Olha o que eu vou te dizer. A nossa vida cristã, na plenitude do Espírito Santo, não é uma vida que se rende ao pecado para pedir perdão. É uma vida que luta contra o pecado para glorificar a Deus. Quem pode dizer amém? Isso é plenitude do Espírito Santo. Ai, pastor, perdão. Vai morrer pedindo perdão?
Vamos viver a plenitude do Espírito Santo. E aí quando o pecado vier, nós vamos resistir o pecado. E a Bíblia diz que com o tempo nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo. E o diabo faz o quê? Foge de nós. Agora, se eu não vivo a plenitude do Espírito, eu não consigo vencer o pecado nem a morte. E aí o diabo corre para alguém, fala assim, para mim não. Eu ia falar, corre para nós, está amarrado, irmão. Corre para alguém, que não é para ninguém que está aqui essa noite. Diga amém. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que dentro da plenitude do Espírito Santo, você consegue vencer o pecado e a morte. Não basta só conhecer, irmão. Não basta ter só um arrepio. Oh, Senhor, não. Existem manifestações corporais do Espírito Santo? Existe. Choro, desmaio, arrepio, tremedeira, saltar, pular, girar. Existe, é de Deus isso. Existem manifestações físicas do Espírito Santo. Claro que existe, mas não é sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo na hora que está rodando é fácil. E ser cheio do Espírito Santo quando você não pode assinar um contrato ilegal? E ser cheio do Espírito Santo quando você não pode desonrar a sua família? E ser cheio do Espírito Santo quando você não pode desonrar o seu pastor, desonrar a sua casa, desonrar o seu patrão? E aí? É aí que a plenitude do Espírito é revelada em nós. É dessa forma. Quando eu sou julgado para fazer algo que não agrada a Cristo, eu tenho que me manter firme para viver a plenitude do Espírito Santo. Então a primeira coisa é que quando você vive na plenitude, as coisas elas vão não ficar mais fáceis, mas você vai ficar mais forte contra o pecado e contra a morte. Quem pode dizer amém? Número 2, que Paulo explica sobre a plenitude do Espírito Santo. Fala comigo, aquele que vive na plenitude do Espírito Santo tem colheita abundante. Quantos querem colher de forma abundante? Ninguém é bobo, né, filho? Como é que é aquele jargão? De graça, tem injeção na testa, né? Fala assim. Faz aí, faz assim, ó. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nem tudo que reluz. Pois é. Então a colheita abundante não se trata muitas vezes do que eu quero, mas da vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem para mim. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? É sobre isso. E aí no capítulo 8, lógico que nós estamos estudando, no versículo 5, Paulo diz assim: quem vive segundo a carne, olha isso, tem a mente e a vontade voltada para o desejo da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, na plenitude do Espírito, tem a mente, olha isso, voltada para o Espírito, e para que o Espírito deseja. Uau! Olha para mim, você tem que prestar atenção. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quando eu ando no Espírito e conquisto o desejo do Espírito, a colheita que eu vou ter é o quê? Boa, perfeita. Alguém entendeu o que eu preguei aqui ou não? É sobre isso, colheita abundante. Paulo diz, se você está na sua carne, eu quero fazer, eu posso, eu quero, vou fazer mesmo, ninguém manda em mim, e nananana, aquela conversinha que a gente já conhece, você vai ter a mente da carne. Você não vai passar dessa terra. Porque quem tem a mente da carne se satisfaz só com os prazeres momentâneos. Agora quem tem a mente do Espírito, além de ter colheita abundante, tem a colheita da vida eterna. Como você pode dizer amém? Uau! Quando eu tenho a mente do Espírito e vivo a plenitude do Espírito, eu vou colher o que o Espírito deseja para mim. Olha isso, irmão. Sabia que nós somos mais abençoados nos nãos de Deus do que no sim? Tem noção disso? Porque os nãos de Deus muitas vezes estão nos livrando da morte, está nos livrando de entrar onde não é para mim entrar, está nos livrando de acabar com a nossa família, está nos livrando de nos levar esqueci o nome, Jesus, a uma falência de uma empresa. Então, se eu tenho a plenitude do Espírito, o próprio Espírito vai mostrar o desejo de Deus para mim. Não é isso, Cássio? Lembra que eu peguei domingo passado
O meu sonho era ser um evangelista. Eu tinha um projeto evangelístico. Mas eu ando no Espírito. Qual era o desejo de Deus? Ser pastor da igreja Reino Cidade Jardim. Quem é grato por isso, diga amém, irmão. É a vontade de Deus. Se fosse a vontade de mim e da Gabi, nós não estaríamos nem aqui. Para ser bem sincero. A Gabi nunca quis voltar para o Peba. Mas ela anda no Espírito. Aí ela falou, Deus, eu quero ter um sonho com o pessoal do Peba. Ela só sonhou com a rua toda, com a IP toda. Cheio de gente do Peba. Ela falou, eu vou ter que ir. Eu lembro quando o bispo falou assim, vocês vão para Parauapebas. E eu já sabia mais ou menos do bafafá que estava rolando aqui. Eu falei, tá amarrado, não vou nada. Brincadeira, nunca neguei meu chamado. Só que eu falei assim, bispo, eu quero fazer o jejum do pastor César, eu posso? Aí ele, pode. Aí eu entrei para o quarto, irmão. O jejum são 3 dias só em água. É um jejum que o pastor César nos ensina. E aí eu falei assim, Deus, eu quero uma rema. Isso lá em Marabá ainda. Peguei minha Bíblia, me abracei e falei, Deus, eu quero uma rema do jejum. Eu tenho que ter uma palavra de Deus para o meu jejum. Aí Deus me levou a Jeremias. Sabe o que o versículo dizia? Arrume suas malas e saia da cidade sitiada. Eu falei, eu vou passar fome nada, menino? Eu falei, bispo, é nóis. Deus já me falou. Por quê? Porque quando você está na plenitude de Deus, Deus não te leva para fome, Deus não te leva para que está embaixo, Deus te leva para cima. Plenitude de Deus. Pastor, é fácil pastorear aqui? Não, em lugar nenhum é fácil pastorear. Mas eu sei quem é o meu Salvador, eu sei quem me guia, e eu sei quem é o pastor maior dessa igreja. Então quando você está na plenitude do Espírito, você tem colheita abundante, irmão. Deus vai te mostrar, hoje não é para você pegar um pedestal. Por que, Deus? Porque amanhã eu tenho uma banda toda para te entregar. Quantos estão entendendo? Diga amém. É isso. Eu estou na plenitude do Espírito, o Espírito vai me dizer, não é isso, Cássio. Não é isso, fulano, porque amanhã tem mais. Porque amanhã tem mais. A última pessoa que a pastora subiu para o G12 dela agora, a pastora teve um sonho. E aí, essa pessoa, uns dias antes, estava com uns problemas na família, na casa. Aí ela entrou para o quarto e falou, Deus, eu estou fazendo tanta coisa. Aí Deus falou com ela assim, eu estou te preparando, porque você vai andar do lado dos pastores. Uma semana depois, Deus deu o sonho para a pastora, e a pastora puxou a pessoa para o G12 dela. E se ela tivesse desistido de tudo, que eu não quero falar quem é, eu apontei sem querer. Se ela, né, não sei se ela vai querer que eu fale. Mas se a pessoa tivesse falado, Deus, eu estou plantando na carne, eu estou sofrendo, Deus, eu entrego tudo, não estaria aonde Deus desejou que ela estivesse. Andou na plenitude do Espírito, tem colheita abundante. Diga amém. Número 3. Quem anda na plenitude do Espírito não sobrevive, vive. Fala assim, eu não nasci para sobreviver, eu nasci para ter vida, e em Cristo, vida abundante. Quantos podem dizer amém, irmão? Olha o que o versículo 11 diz, presta bem atenção, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos. Recebe? Levanta sua mão, levanta sua mão. O Espírito Santo vai dar vida à sua história a partir de hoje. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma a partir de hoje. Porque é isso que Ele faz. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Paulo está dizendo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que vive em nós. E esse Espírito vai nos dar vida. Diga amém. Tem um monte de gente, falei isso hoje na Universidade da Vida. Tem um monte de gente que está se arrastando. Desculpa a sinceridade, mas tem um monte de gente que está igual um The Walking Dead. Vive se arrastando igual um zumbi. Come por comer, trabalha por trabalhar, fala com a esposa por falar, fala com o marido, fala com os filhos. Está doido para morrer, está assim, não, me mata logo, não estou aguentando mais. Não é isso que Jesus quer para você não, irmão. Falei hoje de manhã, aquelas caixinhas de perguntas do Instagram, muita gente fala isso. Pastor, eu já sou salvo, e se eu pedir para morrer, é pecado? Olha isso, irmão. Nós estamos na maior era de suicídio da história.
Deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem vida para você. Levante sua mão direita de novo, eu vou profetizar de novo. Jesus tem vida para você. Jesus tem vida para você. Jesus tem vida! Aplauda Ele que Ele é digno. Vida! Jesus tem vida. Jesus tem vida, irmão, irmã. O Espírito dele está disponível para a gente viver a plenitude dele. Não só sobreviver, não, nós vamos viver. E Jesus diz: eu vim para dar vida e vida abundante para minhas ovelhas. Não se contente, irmão, com uma vida arrastada. Não faça isso. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele nunca se esqueceu de você. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele tem vida e vida abundante para você. Não importa o que você fez antes de começar esse culto, o Cristo que viu o seu erro é o Cristo que está aqui para te redimir e para te dar vida e vida abundante. Paulo está dizendo isso. Nós temos que crer nisso. Para de sobreviver, irmão. Para de sobreviver, irmã. Vamos para cima. Vamos viver a plenitude do Espírito. Vamos mudar a rota da nossa vida, da nossa casa. Pastor, não está fácil. Eu sei que não está fácil. Para muitos não está fácil, mas é possível. O que nós declaramos aqui? Grandes coisas estão. Aí você vai dizer assim, ó, bate no seu peito: grandes coisas, todo mundo vai, grandes coisas vão acontecer aqui. Você entendeu quem é você? Você pode glorificar Jesus por isso, irmão? O quarto ensinamento que Paulo nos ensina, se a gente viver na plenitude do Espírito Santo, é uma palavra que para muitos não existe mais. Fala comigo: futuro. Muita gente não enxerga o futuro mais. Parou de sonhar, parou de fazer o que gosta, parou de tratar a família como tem que tratar. Por quê? Porque não vê futuro. Acha que já está bom. Acha que dar o mínimo é o suficiente. Acha que viver, pastor, tá bom, vou viver aqui hoje mesmo. E se eu morrer amanhã? Ou se eu fazer alguma coisa amanhã? Não é isso que Deus quer para a gente não, irmão. Deus tem um futuro. Por mais, hoje, eu nem sei se a pessoa está aqui. O rapaz de Carajás está aqui, que falou aqui hoje. Ele veio, Edna? Veio? Veio não? Cadê, mano? Levanta a mão assim. Ele está aí, está aí? Tá, amém. Ele fez uma analogia interessante. Ele falou que já tinha andado com Jesus, tinha se desviado, tinha perdido a família, e que Deus estava restituindo a família dele. E aí ele falou assim, que sabe o que foi a coisa boa dele chegar no fundo do poço? Olha isso, que analogia. O cara já pregou na primeira aula da UV, é líder de célula. É líder, eu sei. Aí disse que ele estava no fundo do poço. Aí ele falou assim, que a única coisa que quando está no fundo do poço que ele olha é o céu. Você entendeu? Ou vou desenhar? Peraí. A única coisa que dá para você enxergar quando está no fundo do poço é Deus de mãos estendidas te dizendo: sai daí, filho meu. Futuro. Olha o que Paulo diz, versículo 18. Olha o que é viver na plenitude do Espírito Santo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. Ai, pastor, está difícil. Calma. Os apóstolos estavam num momento difícil lá no meio do mar, no meio da tempestade. Aí você pode olhar e dizer: está vindo um fantasma. Não, fantasma não. É Jesus Cristo de Nazaré que está chegando para entrar no barco, parar a tempestade e salvar a sua casa toda. O sofrimento que eu passo hoje não se compara ao que Jesus está para me dar amanhã. Uau! Irmão, Paulo está pregando para a igreja mais perseguida da história. Já falei para vocês e vou falar de novo. Sabe quem que iluminava as ruas de Roma? Crentes cristãos igual eu e você. Eles enfiavam eles no trem lá e botavam fogo neles.
Olha a igreja que Paulo está pregando, irmão. Paulo está dizendo, hoje está difícil, tá. Hoje está ruim, tá. Mas a glória que nos será revelada não se compara com o nosso sofrimento. Diga amém, irmão. Futuro, Jesus tem um futuro. Acalma. Nós estamos aqui como igreja para te ajudar, seja qual for o seu problema. Vamos junto, vamos, sabe? Raiz? Não, vou falar não. É isso. É para isso que a igreja está junta. Porque se está difícil hoje, amanhã Jesus vem com escape. Diga amém. A quinta coisa, ou o quinto benefício que você tem, que Paulo nos ensina, quando nós vivemos na plenitude do Espírito, está em Romanos 27. Fala comigo, orações respondidas. Nós somos a geração mais ansiosa que existe. Deus não fala comigo, Deus não me responde, Deus não lembra mais de mim, Deus não sei o que, Deus não sei o que lá mais no que. Olha o que Paulo está dizendo. E aquele que sonda os corações, Jesus, conhece a intenção do Espírito que está em nós, porque o Espírito que está em nós intercede por nós, de acordo com a vontade. Vou desenhar de novo, porque eu acho que vocês não estão ouvindo, ou vocês estão meio hipnotizados com a palavra. Jesus conhece a intenção do Espírito que está em mim e está em você, e sonda o Espírito, e o Espírito tira da nossa boca a oração que é a vontade. Sabe o que é isso? Deus, eu quero chorar porque minha vida não está bem. O Espírito vai te levantar e vai dizer, vai adorar, porque a vontade de Deus é quebrar o seu cárcere hoje. É isso. As nossas orações são respondidas quando nós estamos na plenitude do Espírito, quando o próprio Espírito diz o que nós temos que orar. Tem hora que é para chorar? Tem hora que é para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, e a Bíblia diz que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Mas tem hora que é para adorar, porque os grilhões serão quebrados. Tem hora, irmão, que é para se botar de pé e guerrear na sua casa, para a sua oração ser respondida. Tem hora, irmão, que você tem que tirar uma coisa que você gosta, fazer um jejum, sacrificar a sua alma, para que a vontade de Deus seja estabelecida com o Espírito dele que está em você. E aí sim as suas orações serão respondidas. Quem pode dizer amém? Isso é viver na plenitude do Espírito. Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é a plenitude do Espírito, irmão. É dizer, Deus, eu quero esse microfone, mas se não é isso que o Senhor tem para mim, me ensina a orar para o que é meu. Me ensina a orar para o que o Senhor tem para mim. E aí as nossas orações serão respondidas. E aí, de fato, o Espírito vai sondar os nossos corações, e as nossas orações, serão respondidas. Diga amém. E por último, Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Quando você vive na plenitude do Espírito, você tem vitórias. Fala comigo, vitórias. Para ter vitória você precisa? Tem gente que não quer a guerra, nunca vai ter a vitória. Deus me livra da guerra. Deus está dizendo, eu não te livro. Se você me pedir, eu vou na frente, quebrando as muralhas, tirando os espinhos. Por quê? Um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse versículo fez muito sentido para minha família quando a gente morou em São Paulo, que a gente chegou a não ter arroz para comer, que a gente jejuava tanta coisa e Deus não acrescentava ninguém, que as pessoas aqui do Pará falavam da gente, cadê os líderes que eram bons? Foi para São Paulo e não ganhou ninguém. Mas Deus sempre falaram comigo: nada vai te separar do meu amor. Nada vai te separar do meu amor. E hoje a gente está aqui, pastoreando uma igreja linda. Porque quando você vive a plenitude do Espírito, Jesus te entrega vitórias. E nada te separa do amor dele. Nada. Nada. Sabe, irmão, se tem uma coisa que eu aprendi, foi viver a plenitude do Espírito. Desde dezembro de 2012. Que foi o primeiro dia que eu levantei minha mão numa célula e falei: eu preciso de Jesus. Sabe, quando você anda no Espírito, na plenitude, você vai levar muita pedrada. Por quê, pastor? Porque só leva pedrada a árvores que dão fruto. Mas sabe o que é o melhor? A pedrada pode até te acertar, mas a sua raiz nunca será cortada, porque ela está plantada no sangue mais poderoso que tem nessa terra, o sangue de Jesus. Irmão, passa o que você tem que passar, viva o que você tem que viver, mas se esforce para viver na plenitude do Espírito Santo. Eu quero encerrar contando um testemunho que me impulsionou a pregar essa palavra. O louvor pode subir. Eu estava ouvindo acho que era um podcast, e aí o pastor falou que um dia ele estava no avião, e ele tem muito medo de avião. Quem já pegou aquelas turbulências que o avião desce assim, ó? Não é aquelas que tremem, não, é que desce, que a nossa alma vai lá na Nova Jerusalém e volta. Quem já pegou? Eu já. Voltando da minha lua de mel. Tu é doido. E a Gabi dormindo. Falei: pelo menos eu estou voltando da lua de mel. Já. Quem é casado sabe. Tá bom, Jesus, me leva. Aí ele falou que muita chuva, e ele com muito medo de avião. E aí o avião começou aquelas turbulências. E ele falou: Deus, eu vou morrer. Aí Deus falou assim: dá ordem à tempestade. Aí ele olhou para a janela e falou: tempestade, o Espírito de Cristo é o Espírito que está em mim, cesse agora. O céu abriu, velho. E o avião voou mais umas meia hora tranquilo. Aí ele: quem manda aqui é nós. Meu irmão, começou a tempestade de novo, pior. E o avião começou a embicar assim. E ele falou: agora vai. E ele começou a abrir a janela e começou a dar ordem à tempestade, e dar ordem. E ele falou que estava quase levantando, tirando o cinto para dar ordem até no piloto. Aí disse que ele falou assim: Deus, por que a tempestade não para? Isso é muito sério. Aí Deus falou com ele assim: porque você deu ordem à tempestade e não falou com Deus da autoridade primeiro. Isso é viver na plenitude do Espírito Santo. A estratégia que Deus te deu agora, daqui a um minuto, já não pode ser mais a mesma.
Aí você vai perguntar de novo: Deus, e agora? Eu tenho pode estar se cumprindo, hein? Estamos abrindo uma célula na Argentina. Em nome de Jesus, diz amém aí. Eu tenho um chamado de nações. Um dia eu vou, galera, não sei quando não, mas um dia eu tenho que ir, é meu chamado. E aí eu lembro que um dia eu preguei no Rio de Janeiro e eu estava descendo aqui em Carajás. Uma chuva, irmão. Eu tenho medo de avião, eu vou confessar aqui logo, porque eu não posso mentir no altar. Eu viajo direto, mas não tem jeito. Eu falei: Deus do céu, cadê a pista? E eu sei que é mata, eu não via mata, era de dia. Falei: em tuas mãos eu entrego meu espírito, vamos embora, cuida da minha família. E aí Deus falou comigo assim: filho, como que você quer viajar ao mundo se o transporte que eu preciso te levar você não confia em mim? Eu falei: é, Jesus, é sobre isso. Naquele dia, para mim, não era para mandar a tempestade parar, era para aceitar a vontade de Deus, porque eu tinha que confiar nele. Talvez a segunda tempestade para aquele pastor era confiar em Deus e não mandar a tempestade parar, mas ele ficou mandando a tempestade parar. O que eu estou querendo dizer? Tem muita gente aqui que está estagnado, porque está fazendo a mesma oração. Já passou 10 anos, está do mesmo jeito, mesma chatice, mesma murrinha, mesma coisa. Deus está mandando dizer assim hoje para você: ó, se você buscar a mim, eu vou te entregar uma estratégia nova, que vai te levar para onde você nunca imaginou. Pastor, isso é uma profetada? Não, isso é Bíblia. Bíblia? É. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao entendimento da mente humana o que está preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem na plenitude do Espírito Santo. E a minha pergunta para você hoje é: você tem vivido na plenitude do Espírito Santo? Você tem conquistado tudo isso aqui que Paulo nos deu como direito? Você vai responder para Deus agora. Feche seus olhos, curva sua cabeça, fala com Jesus. Fala com Jesus. Fala: Deus, eu não estou vivendo a plenitude do Espírito. Fala: Deus, eu quero viver a plenitude do Espírito. Fala: Deus, eu quero viver uma vida com Jesus, e aí automaticamente eu vou viver a plenitude do Espírito. Fala: Deus, eu estou há tanto tempo na sua casa, mas eu nunca vivi a plenitude do Espírito. Ou eu vivi há um tempo atrás e hoje não vivo mais. Hoje eu quero um novo. Ninguém vai sair daqui sem ser tocado. Você que está no ambiente online, fala com Jesus também. Você tem vivido a plenitude do Espírito, irmão, irmã? Essa é a hora da gente rasgar o coração. Essa é a hora da gente usar a palavra e falar assim: Espírito Santo, faz com que eu ore a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque quando eu oro a vontade de Deus, eu sou respondido. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Fale com Ele.